Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a colonização inglesa, especificamente sobre o processo das 13 colônias. Eu sou a professora Sara e a nossa intérprete hoje é a Jéssica, que vai estar acompanhando a nossa aula. Então vamos lá, pessoal! O objetivo da nossa aula é conhecer e entender um pouco melhor como que se deu esse processo de formação do que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Para os Estados Unidos serem o que eles são hoje, eles precisaram passar por vários processos históricos e a gente vai entender o comecinho dele, o comecinho que a gente chama de 13 colônias. Então vamos lá. Retomando um pouquinho, vamos pensar como que foi a colonização desse território americano pelos ingleses. O que vocês se lembram desse assunto? Se lembram de já terem estudado? Se lembram de já terem feito atividades sobre isso? O que vocês conseguem lembrar? Então vamos lá. Esse processo, foi feito pelos ingleses, como a gente já viu, e foi um pouco dificultoso nos primeiros momentos, no segundo momento também foi complicado, mas não engatou nesse segundo momento de colonização. Agora a gente está falando sobre esse processo que aconteceu lá na América do Norte, parece tão distante de nós aqui do Brasil, certo? Por que a gente precisa falar sobre isso? Para a gente entender como os Estados Unidos se tornou o que ele é hoje, nós precisamos entender também como se deram esses processos históricos e como que a América do Norte, que antes estava sob o controle da Inglaterra, foi se transformar num país independente e foi se transformar no que ele é hoje, o que a gente conhece por Estados Unidos, uma dessas grandes potências imperialistas que a gente tem no mundo hoje. Então, será que esse desenvolvimento dos Estados Unidos, será que essa capacidade bélica, essa capacidade de guerra, de invasão que eles têm, tem alguma razão histórica? Será que essa ideia de que eles são eleitos tem alguma reverberação no passado? Vamos falar um pouquinho sobre as 13 colônias e depois vocês vão ter mais material para pensar sobre essas reflexões que eu lancei para vocês. Então, as 13 colônias, elas começaram lá em 1585, numa tentativa, na verdade, de formar um núcleo colonizador. Esse núcleo lá em 1585 não deu muito certo, devido à fome, devido à resistência dos povos originários e também devido a doenças que essas populações colonizadoras entraram em contato aqui na América. Porém, na segunda tentativa, após o acordo, o tratado entre Espanha e Londres, lá em 1607 vai surgir o primeiro povoado da América do Norte, o povoado conhecido como Jamestown, de 1607, a sua fundação. Nessa imagem, a gente pode ver a representação desse pequeno núcleo colonizador que então vai dar origem às 13 colônias, elas não começam ali enquanto 13 colônias, mas é o pontapé inicial para esse processo de colonização. E a gente pode ver aqui na imagem como é um pequeno vilarejo, portuário, então tem o litoral, você vê alguns navios ali, você vê algumas casinhas, mas não é nada assim grandioso, Como que isso foi se tornar a tal das 13 colônias e como que isso foi se tornar o que a gente conhece então como América do Norte, como Estados Unidos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente estuda esse processo de formação das 13 colônias, a gente vai entender que esse processo foi bastante diverso. Então, diferentemente aqui do Brasil, que a gente teve a colônia, que foi a colônia brasileira, que estava completamente sobre as ordens de Portugal, os Estados Unidos, essas 13 colônias vão ter um processo um pouco diferente. Elas vão ser bastante diversas entre elas, vão ter uma pluralidade cultural e também vão ter processos e crenças diferentes em cada um desses territórios. O que a gente conhece como Estados Unidos vai se formar de fato só após a independência dessas 13 colônias. Mas para ficar mais fácil da gente entender, vamos dizer que esse território é chamado de 13 colônias desde lá desse momento, desse primeiro
processo de ocupação do território. Como vocês já devem ter estudado, esse processo, nessa segunda tentativa de colonização da América, foi o processo que deu certo através das companhias de comércio, certo? Essas companhias de comércio incentivaram a vinda de colonos, tanto ingleses quanto colonos europeus, para diferentes locais da América do Norte. Se a gente olhar nesse mapinha, a gente vai perceber que existem duas companhias. As companhias London Company e Plymouth Company, que foram responsáveis por esse primeiro processo de colonização. O que está em verde foi colonizado por essa companhia Plymouth. E o que está em vermelho foi o que foi colonizado pela London Company. Será que o fato de duas companhias diferentes terem feito parte desse processo vai dar alguma diferença em como esses locais vão se desenvolver? Será que vai ter alguma diferença entre quem foi ocupado pela Plymouth e quem foi ocupado por Londres? Antes da gente falar sobre isso, vamos para uma atividade bem rapidinha para vocês conseguirem fixar melhor esse conteúdo. Então a pergunta é, copie no seu caderno para responder. Cite os motivos pelos quais a primeira tentativa de colonização não foi bem sucedida. Vamos então para a correção dessa atividade? Além da falta de fundos para a manutenção das colônias, a fome, a resistência dos povos originários e algumas doenças estão entre os motivos do porquê essa primeira tentativa não fecundou. Então, dê uma olhadinha na sua resposta, veja se está alguma coisa parecida com isso, dê uma complementada para ficar com uma resposta bem legal no seu caderno. Então, agora vamos ver o que são essas 13 colônias. Estamos falando delas desde o começo da aula, mas ainda não nos localizamos geograficamente. Bom, as 13 colônias, ficam aqui na costa dos Estados Unidos, que a gente conhece hoje como os Estados Unidos, e a gente vai ter as colônias do norte e do centro e também as colônias do sul. Essas colônias vão ter diferenças entre elas, por questões climáticas, por questões de quem foram os responsáveis por ocupar esse território e também por questões econômicas. Então aqui, nesse mapinha, nós podemos ver as colônias do norte em laranja, aqui em cima. Nós podemos ver as colônias do centro, aqui em amarelo, e em rosa nós vamos ver as colônias do sul.
Se vocês olharem bem, vocês também vão perceber nesse mapa que a gente tem um pedacinho cinza, que são os territórios indígenas. Esses territórios pertenciam aos povos originários e parte dele se transformou no que hoje são territórios indígenas ainda, e parte dele foi ocupado por esses colonos num processo mais para frente da história das 13 colônias. Então, mais uma atividadezinha pra gente, para fixar bem esse conteúdo, para ver se vocês entenderam. A gente falou que essas 13 colônias eram divididas territorialmente, certo? Eu pergunto para vocês, como que a gente pode dividir, como que a gente pode agrupar, né, essas 13 colônias, como que a gente pode chamá-las? Observando esse mapa, o que a gente pode tirar disso? Vamos então para a nossa atividade? Vamos para a resolução? As 13 colônias podem ser agrupadas em colônia do Norte ou Nova Inglaterra, colônias do Centro e colônias do Sul. Observando o mapinha, a gente consegue perceber bem claramente onde fica cada uma delas, correto? Então, a gente falou que o fato delas estarem em territórios diferentes talvez representasse que elas se desenvolveram de forma diferente. Vamos entender um pouquinho melhor como se deu esse processo? As colônias do Norte e do Centro acabaram por se desenvolver com base na pequena propriedade, plantando vários alimentos diferentes, que a gente chama de policultura, e com pequenos agricultores. Por que se deu dessa forma? O que era diferente? O que fez isso se desenvolver dessa maneira?
As colônias do norte, elas tinham um clima bastante parecido com a própria Europa. Então, nenhum produto que fosse plantado ali, alimento que tivesse ali ia ser muito diferente do que já tinha na Europa. Então, não era muito interessante para a coroa inglesa que ali se desenvolvesse alguma monocultura, né? Não tinha muito o que tirar daquela terra que fosse muito diferente do que era encontrado na Europa. Então, isso permitiu que os agricultores, os pequenos agricultores que fossem para esse território do norte, conseguissem desenvolver pequenas propriedades rurais, plantando vários alimentos diferentes e sobrevivendo ali mais dessa economia de agricultura familiar. Para além disso, nessas colônias também foi desenvolvido a pesca e também a extração madeireira, pela quantidade de floresta que tinha nesse território, e produzido, com essa madeira que foi retirada desse território novo, foi produzido também muitos navios. Esses navios vão ser muito importantes para o que a gente chama do comércio triangular. Esse comércio triangular era um comércio bastante lucrativo e que vai envolver a América do Norte, vai envolver a África e também as Antilhas. Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse comércio triangular? O comércio triangular se baseava numa relação entre as colônias do norte e do centro, da costa africana e também das Antilhas. As interações comerciais se davam com produtos manufaturados, também se davam com bebidas, especialmente o rum, que era produzido do melado da cana, né, que era produzida nas Antilhas, e também com a costa africana fornecia os escravizados. É o primeiro momento que a gente está falando sobre essa população. E a gente vai entender um pouquinho melhor onde que esses escravizados vão entrar na história das 13 colônias daqui a pouquinho. Vamos só entender melhor como que funcionava esse processo. Então, você tem 3 localidades que produzem produtos diferentes e esses produtos vão ser comercializados num sentido triangular. Então, os produtos que saem das 13 colônias, eles vão ir para as Antilhas e depois vão para a África. A Europa podia fazer parte desse processo também, trocando produtos manufaturados, mas a gente concentra o processo de comércio triangular nessas 3 localidades, né? Colônias do Norte, Antilhas e Costa Africana. Então, vamos falar agora sobre as colônias do Sul e entender onde que esses escravizados vão ser importantes nesse processo. As colônias do Sul, diferentemente das colônias do Norte, tinham um clima bastante diferente do clima europeu. Ou seja, nesse território, poderia ser produzido algo que não tinha como produzir na Europa. Então, essa colônia do Sul vai ser amplamente explorada com produtos que são interessantes comercialmente para a Europa e não necessariamente para esses colonos que estão ali nas Américas. As colônias do Sul se desenvolveram num sistema que a gente chama de plantation. Como que funciona isso, né? É uma propriedade grande, diferentemente do norte, que eram pequenas propriedades, você vai ter grandes latifúndios, que vai ter um único produto sendo produzido. Geralmente era o tabaco, mas isso mais para frente vai se tornar também algodão e anil. E esse produto vai ser destinado ao mercado externo e não ao mercado interno. Ou seja, esse produto é interessante para vender para fora e não para ser consumido nesse próprio território. A plantation, então, é baseado na monocultura. É baseado em apenas um produto. E uma pequena agricultura de subsistência ali só para alimentar, né, as pessoas que estão trabalhando, que estão vivendo nesse território. Essa monocultura precisa ser feita em grandes territórios, ou seja, vai ocupar grandes pedaços de terra que vão ser administrados por apenas uma pessoa, 2 pessoas, né? Vai ser administrado por uma família ali, um grande pedaço de terra, né, na mão de pouca gente. Para além disso,
esse sistema se pauta exclusivamente na exploração de trabalho escravizado. Ou seja, os trabalhadores desse sistema de plantation não são remunerados, eles são tirados da África, especificamente nesse contexto, levados até a América e lá a sua humanidade é retirada. Essas populações eram tratadas enquanto objetos e não enquanto seres humanos. Por isso eles também não recebiam salários e nem tinham direito sobre os seus próprios corpos, que é uma situação bastante complicada e que a gente vai ver que marcou a história da colonização da América como um todo, tanto a América do Norte quanto a América Espanhola e a América Portuguesa. Então vamos para mais uma atividade. Copie no seu caderno e responda: quais as principais diferenças entre as colônias do Norte e Centro com as colônias do Sul? Uns minutinhos para vocês responderem. Vamos resolver então? As colônias do Norte desenvolveram-se com base na pequena propriedade, na policultura e na produção de manufaturas e no comércio triangular. As colônias do Sul desenvolveram-se com base na grande propriedade escravocrata, a plantation, onde geralmente se explorava um único produto, o tabaco, o algodão ou o anil, e era destinado ao mercado externo. Então, pessoal, vamos retomar todas essas informações que a gente conversou aqui hoje. A gente viu como se deu esse estabelecimento do processo de constituição inicial das 13 colônias. Observamos também a divisão cultural e econômica entre as colônias do Norte, Centro e Sul. Para além disso, a gente também observou como as colônias do Norte e do Centro desenvolveram-se com base na pequena propriedade, na policultura, enquanto que as colônias do Sul desenvolveram-se com base na grande propriedade escravocrata e a plantation. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até breve.